Muito bom, vamos lá. A gente se encontra Masechet Beitzada, Flamed Bet, Amud Bet. A gente está na Mishnah, na segunda linha grande. Fala pra gente a Mishnah: En shovrim et acheres vein chotchim aniar litzlot bo maliach. Eles costumavam, na hora que eles iam fritar ou grelhar um frango, eles cortavam um pedacinho de barro, um pedacinho de papel, algo do tipo, e colocavam isso em cima da grelha e fritavam nele. É proibido preparar isso no Yom Tov. Isso aqui é considerado como machshirei ochel nefesh. Não é a comida em si, não é o cozinhar da comida, é a preparação da comida. E de acordo com Chachamim, a nossa Mishnah segue a opinião de Chachamim, que machshirei ochel nefesh, a preparação da comida é proibida de ser feita no Yom Tov, tem que ser feita antes do Yom Tov. Certo? Chachamim permitem cozinhar, que é fazer com que a comida vire comestível, mas não produzir a panela ou produzir o lugar onde grelha. Vem gorfim tanur vekiraim, avad mechamshim. Também não pode limpar o forno, depois fica cinzas do que foi queimado lá, das madeiras que foram queimando lá, fica cinzas. Não pode limpar o forno no Yom Tov, avad mechamshim, mas pode amassar um pouquinho para poder colocar a nova grelha em cima. Vem mekifim shtei chaviot lishvot alem et hakderá. Também, na hora que eles queriam cozinhar, às vezes, uma panela, eles pegavam dois barris, colocavam um do lado do outro, a panela em cima e o fogo embaixo. Agora, fazer isso, colocar os dois barris e a panela em cima, parece que você está construindo ali um forninho. Então é proibido fazer isso também no Yom Tov. Não pode aproximar os barris para colocar a panela em cima. Também não posso usar um pedaço de madeira. Abkat é um pedaço de madeira, uma lenha que serve para colocar na fogueira. Não posso usar isso como apoio para minha panela, ou usar, vamos ver, na Gemara vai explicar melhor, mas nem usar a porta como apoio para a panela. Isso daqui, a nossa Mishnah segue a opinião que diz que lenha, madeiras que servem para assacar, para acender o fogo, para a lareira, para fogo, etc. Não pode ser usadas para outras coisas, então não posso usar um pedaço de lenha para apoiar minha panela. Também não posso levar um animal na rua com um maquele, eles usavam um maquele para bater no animal, fazer o animal andar, não pode andar dessa forma na rua com o animal no Yom Tov, porque parece que ele está levando esse animal para ser vendido, assim que eles costumavam levar os animais para o shuk, para o mercado. Então, você quer andar com o animal na rua, não tem problema, você precisa dele em outro lugar, não tem problema, mas não dessa forma que assim era feito quando tinham que vender. Ver, a Rabi Shimon fala que não tem problema, a gente vai ver na Gemara com a discussão. Maitama, por que é proibido quebrar esses pedacinhos de heres, de barro ou de papel para grelhar em cima dele? Mishum da kametá kenmana, porque está produzindo, está criando uma frigideira, algo do tipo, e não pode fazer isso no Yom Tov. Vem do filme Tanur e Kiraim, também não pode limpar o Tanur e o Kiraim. Tanur e Kiraim são dois tipos de fornos que eles tinham, um forno menor e um forno maior. Tan Rabbi Chia bar Yosef kamei Rav Nachman, ואם אפשר לאפות אלא אם כן גורפו מותר. Fala Rabbi Chia bar Yosef, em nome de Rav Nachman, que se não dá para assar nesse forno se não tirarem a cinza, ou seja, tem uma quantidade muito grande de cinzas que se eu não tirar ela eu não consigo assar bichlal, nesse caso pode. Ou seja, se só me atrapalha um pouco na hora de assar, não pode. Mas se bichlal não dá para usar, então eu posso liberar o forno. Debitro de Rabi Chia nafalei aricha betanura, beyomatava. Certa vez a esposa de Rabi Chia caiu um pedacinho de tijolo, alguma coisa caiu dentro do tanur e estava atrapalhando o forno. Não dava para assar assim. A Amala Rabi Chia falou Rabi Chia para ela, Chazei de ana rifta mealta baina. Rabi Chia falou para a esposa, falou, olha, eu quero um forno. Não, desculpa, ele falou, eu quero um pão bom, um pão bem assado, certo? Eu tava dando uma indireta para ela que pode tirar, não tem problema tirar para liberar o forno e assar direito. Amarlei Rava Leshmaia, falou Rava para o ajudante dele, Shmaia, tava ali baravasa. Prepara para mim um tipo de carne, um pato, algo do tipo, isdehar miharuka. E toma cuidado para não queimar, certo? O forno de Rava também aparentemente estava cheio de cinzas embaixo, então o fogo que iam colocar ia ficar um pouquinho mais alto, ia acabar tostando a carne. Então Rava falou para o ajudante dele, falou, olha, me faz uma carne aí, toma cuidado para ela não tostar, para ela não queimar, também dando uma indireta para ele que pode liberar o forno nessa situação, porque estava atrapalhando. Amarle Ravina Ravashi, falou Ravina para Ravashi, Amarlan Ravacha, Mihutzal, Demar Sharkin Leitanura Beyomatava. Falou Ravina para Ravashi, olha, eu ouvi dizer
me falaram que você Rav Ashi, você depois, o tanur dele era tipo aquele forno de pizza, certo? Que você fechava a portinha. Então falou Ravina para Rav Ashi, eu ouvi dizer que vocês tampam as frestas no forno, no Yom Tov, e a priori, para poder tampar as frestas, você tem que pegar algum tipo de massa, fazer alguma massa, tipo concreto, algo do tipo, fazer uma massa para poder cobrir e evitar com que entrar, para ficar mais quente. Pô, eu ouvi dizer que vocês fazem isso no Yom Tov, e no Yom Tov você não pode fazer uma massa para tampar as frestas. A Marleiana Arakta de Frat Samchinan falou Ravashi para Ravina, a gente está do lado do rio Eufrates, quer dizer, a terra aqui é muito muito úmida, não preciso nem preparar a massa, porque a massa já está pronta. A própria terra ao redor nas margens do rio, ela própria já é maçuda, já dá para usar ela. Com a condição de que ontem eu já preparei para colocar ali no forno, certo? Eles preparavam isso no formato, no Yom Tov eles só aproximavam isso do forno e tampavam todas as frestas. Aí tudo bem, mas não posso realmente pegar agora o barro e começar a fazer o que eu preciso para tampar. A maravina vekit machare. Maravina, se eu quiser usar cinzas com água, também é permitido. Cinzas com água não é considerado uma. Eu falo, cinzas com água não é considerado que eu estou produzindo uma massa. Não posso fazer uma massa no Yom Tov para construção. Cinzas com água não vira massa. Vendo aqui, vimos ter raviot, não posso colocar dois barris um do lado do outro e colocar a panela em cima. Amar Rav Nachman, avanim shebeit hakiseh mutar letzadedan beyom tov. Fala, Rav Nachman, o banheiro deles antigamente não tinha uma privada normal, eles tinham algumas pedras que eles colocavam uma do lado do outro e sentavam. Falou Rav Nachman, olha, no Yom Tov não tem problema arrumar as pedras para poder sentar e usar o banheiro. Eite veirava Rav Nachman, que vimos perguntou Rava para Rav Nachman, olha, qual a diferença de colocar as pedras arrumadinhas um do lado do outro para sentar e usar o banheiro, de colocar dois barris um do lado do outro para colocar em cima a panela. A priori, se está fazendo a mesma coisa, certo? Se a gente analisar aqui a essência do que está sendo feito, está colocando duas coisas dos lados e algo em cima. No caso do banheiro, sentando em cima, e no caso da panela, colocando a panela em cima dos barris, porque é permitido. Amalei Shaneata Mishum de Kavidaila. Falou Rav Nachman. Primeiro ele respondeu o seguinte: Rav Nachman falou, não, lá, na hora que você coloca a panela em cima, você está criando um óleo, você tem dois barris com a panela em cima, você criou aqui uma pequena tenda. Esse é o problema. Amalei Rabazuda Ravashi, ela meata bana itzteva beomtov de lo avidai lachana deixarei. Perguntou Rabazuda para Ravashi, mas espera aí, se você está me falando que o problema é produzir um óleo, o problema é porque eu estou construindo aqui uma tenda, então se eu construir uma cadeira que ela é totalmente fechada dos lados, certo? Um palco que é fechado dos lados e não dá para entrar embaixo. Então eu não fiz um oil, eu não fiz uma tenda, porque a parte de baixo é fechado. Então é permitido? A priori eu não posso construir nada, não importa se eu estou construindo algo que tem uma cobertura, uma tenda, ou que não tem um ambiente no meio. A priori os dois são proibidos. A Marley falou para ele o seguinte, tá, falou abaixo o seguinte, não, o motivo é o seguinte, Binyan Keva Stratorah, Binyan Arai Lo Stratorah, Vegas Rabanan, Binyan Arai, Mishum Binyan Keva. A Torá proibiu construir binyanim kvuim. A Torá proibiu construir algo fixo, certo? Realmente construir uma parede, construir uma tenda ou algo do tipo. E Rabanan proibiram construir algo que não é fixo, como, por exemplo, os barris com a panela em cima. Então, a Torá proibiu construir algo fixo, firme na terra, duro, de concreto, etc. E Rabanan proibiram algo que não é tão fixo, mas tem a mesma aparência. Então, por isso no barril é proibido. Ah, mas no caso do cara que vai sentar para ir no banheiro também deveria ser proibido. Exatamente a mesma coisa. Você coloca duas pedras do lado e senta em cima, não deveria poder. Aqui, que é para poder ir no banheiro, o Rabanan não decretaram. Pelo cavô da pessoa para ele conseguir ir no banheiro normal, então o Rabanan não proibiram. Ou seja, a gente tem aqui uma proibição de Rabanan, que nesse caso específico não entrou na Gzerá e não foi proibido. Amaravilda, fala a Vilda. Ai medurta milemala lemata shari, milemata lemala assur.
Falaram o seguinte, olha, é proibido construir uma fogueira, como eles faziam a fogueira antigamente, hoje em dia também fazem isso, certo? Quem sabe construir, eles constroem, os escoteiros que sabem fazer, eles pegam várias lenhas e vão colocando elas primeiro no sentido horizontal, depois no sentido vertical, e aí vai formando uma casinha bonitinha, e aí coloca ali no meio palha, coisas que pegam fogo, coloca o fogo ali dentro, que ele está protegido pelos lados, só com um pouquinho de vento para abrasar o fogo, e aí a fogueira pega como se deve. Então fala, viu, não posso construir uma fogueira, porque na hora de construir a fogueira eu estou fazendo um pequeno oil, uma pequena tenda. O modo como construíam, colocavam duas madeiras aqui na horizontal, uma em cima da vertical, e aí formavam uma pequena casinha. Então falaram, viu, eu não posso construir uma tenda, uma fogueira se eu fizer ela do jeito normal. Mas se eu fizer milemala lemata, shari. Se eu fizer o contrário, é uma proibição de Rabanan, certo? Essa tenda não é uma tenda de verdade, é uma proibição de Rabanan. Então se eu fizer isso bechinui, se eu fizer isso de um modo diferente, é permitido. Por isso, se eu fizer milemala lemata, se eu fizer o contrário, em vez de colocar as duas madeiras embaixo e depois a madeira em cima, se eu fizer o contrário, eu seguro a de cima e depois coloco as de baixo, eu fiz um shinui, eu fiz uma mudança que me demonstra que eu entendo a proibição de construir, mas eu estou fazendo do jeito que é permitido. Então aqui não tem problema. Mas se for milemata, lemala sur, se for de baixo para cima, não pode. Vechen bieta, também se eu quiser colocar um ovo em cima de um cli halul, às vezes eles tinham, sei lá, um cli com de uma altura não muito alto e colocavam o ovo em cima como cobertura e aí formavam uma mini tenda embaixo, certo? Formavam um lugarzinho com uma cobertura embaixo. Aqui também não posso colocar o ovo em cima desse cli, mas eu posso segurar o ovo e colocar o cli embaixo. Na hora que eu inverto a modo de fazer, no modo comum de fazer, se torna permitido. Vechen kederá, também é o nosso caso dos barris. A gente falou que eu não posso colocar um barril do lado do outro e a panela em cima. Mas se alguém ficar segurando a panela e trouxerem os barris para debaixo da panela, não tem problema, porque eu inverti, isso já fica claro que eu entendo a proibição de Rabanan. Vechen puria, fazer a cama também, as camas deles eram montáveis e desmontáveis, então eu posso segurar o colchão em cima e colocar as pernas da cama embaixo. Vechen, Javita. O que é Javita? Deixa eu ver isso aqui. Quando eles queriam colocar os barris, quando eles colocavam os barris na adega, eles iam colocando um em cima do outro, e aí quando você tem dois barris e um barril em cima, também formou aqui um espacinho, que é um tipo de tenda. Então, do jeito normal é proibido, eu posso segurar o de cima e trazer os de baixo para fechar. Foi dito na Mishnah que eu não posso apoiar a minha panela na bkat, numa lenha, certo? Porque a lenha ela serve para fazer dela fogueira, eu não posso usar ela para mais nada, nem para apoiar a panela. Agora, na Mishnah está escrito Vechen Badelet, que eu não posso apoiar a panela na porta. Pergunta agora, Badelet Salkanata, qual o problema de apoiar a panela na porta? Ela é uma Vechen Hadelet. Também a porta eu não posso apoiar ela numa lenha. Se a porta caiu, algo do tipo, eu quero deixar ela mais apoiada, eu não posso usar um pedaço de lenha, de madeira, para apoiar a porta, porque a madeira serve somente para assacar, a gente vai ver essa opinião agora na continuação, ela serve somente para fazer fogueira, eu não posso usar ela para nenhuma outra função. Tanu Rabanan diz não posso apoiar a panela numa lenha e também a parede eu não posso apoiar nela. Que etzim, pedaços de madeira como lenha, só servem e só podem ser usados para assacar, para acender o fogo. Não posso usar isso para mais nada. Essa é uma opinião, Rabi Shimon fala que não é mukse, certo? Lenha não é mukse, eu posso usar ela também para outras coisas. Foi dito que eu não posso direcionar o animal na rua com um maquele, usando um bastão para direcionar ele. E Rabi Eliezer, filho de Rabi Shimon, permite. Lembra, Rabi Eliezer, Rabi Shimon, que a voa svira lei de leite, lei mukse. Vamos dizer que a discussão aqui se é mukse ou não. Pegar o maquele para bater no animal, será que esse maquele é mukse ou não é mukse? Vamos dizer que essa é a discussão. Tá na cama fala que é mukse, então não posso direcionar o animal com esse maquele. E Rabi Eliezer, Rabi Shimon, saber com o pai dele que não é mukse, posso. Fala que não.
Beá, filho Rabi Shimon no Modé. Esse caso sobre direcionar e puxar o animal na rua, mesmo Rabi Shimon concorda que é assur, Mishum de Mirse que manda azilechinga, porque parece como alguém que está levando o animal para ser vendido. Então não tem a ver com muxa aqui, tem a ver com o próprio ato que ele está fazendo. Se parece que ele está levando o animal para ser vendido ou não, e Rabi Shimon concorda que nesse caso seria proibido, certo? Então realmente essa é a discussão entre eles. E Tanakama permite. Desculpa, Rabi Elazar não permite mais ainda. Ele fala que não tem problema. Risra. Risra. Risra é um pedaço de madeira. É um galho que às vezes ele está úmido, às vezes não. Certo? Será que eu posso pegar um galho que geralmente ele serve para fogueira, para colocar no fogo, para fazer, sei lá, churrasco ou o que seja? Será que eu posso usar ele de espeto para carne? Rav Nachman Assar, Verav Sheshet Sharei. Rav Nachman proíbe, Rav Nachman fala, esse graveto ele serve só para queimar, só para pôr na fogueira. E Rav Sheshet fala, não, se eu quiser usar ele de espeto, não tem problema. Fala Gmará, Beretiva, se é um galho que ele ainda está úmido, que ele pode estragar a carne, certo? Não dá para colocar ele no fogo porque ele está úmido, ele não vai pegar fogo. Kulema lo pligue de assur. Todo mundo concorda que esse galho é proibido. Um galho que ele está úmido ainda, todo mundo concorda que ele não serve para fazer dele fogo, não dá para colocar ele na fogueira, não dá para colocar ele na churrasqueira, porque ele não vai pegar direito, ele está muito úmido, todo mundo concorda que ele é mukse e assur. Que pligue bem a vista. A pergunta é um galho seco. Manda essa aramarlechaloni do etzim sacar. Quem proibiu? Rav Nachman que proibiu fala, olha, madeira é só para sacar, madeira é só para fazer fogueira. Essa madeira você quer usar para fazer espeto para carne? Não, não pode. O mandecharei, quem permite diz, amarlechat diz, malilitzlot, ou malilitzlot, begechalto. Ele diz o seguinte, olha, qual a diferença se eu estou usando o galho de espeto para fazer nele a carne ou se eu estou usando ele como fogo para produzir a carne? De qualquer jeito, o galho está lá como ferramenta para a produção da carne, para fazer o grelhado. Então, qual a diferença se eu estou queimando nele ou estou queimando a comida usando ele de espeto? Por isso permitiu. E cadê a tem que dizer também? A vez que eu não pliguei, deixar e tem que dizer aqui não, que se for seco e dá para usar ele tanto para colocar fogo quanto de espeto, todo mundo concorda que é permitido. Que pligue a discussão entre Rav Nachman e Rav Sheshet é beretiv, se o galho está úmido. Mande assar de lo chazil assacar, mande deixar e amalejar a chazil esse gadol. Quem proibiu, tá óbvio, é proibido usar esse graveto úmido porque não dá para colocar ele na churrasqueira, por exemplo. Então ele é mukser. E quem permitiu te diz o seguinte, olha, tá bom que de forma geral esse graveto não pode ser colocado no fogo porque ele tá úmido, mas se eu tiver uma fogueira muito, muito grande, que é um calor mais intenso, dá para usar esse graveto, porque ele vai secar rapidinho dentro da fogueira. Se eu tenho um fogo pequenininho, colocar um graveto desses vai atrapalhar, vai incomodar. Mas, se eu tenho um fogo um pouco maior, um pouco mais intenso, mais quente, dá para usar esse graveto. Então, se dá para usar ele numa fogueira grande, ele não é mukse. Consequentemente, eu posso usar ele também de espeto. Essa seria a discussão entre eles. Se o graveto está seco, eu posso usar ele de espeto. Se ele está úmido, que não dá para colocar ele no fogo, ele é mukse e não posso usar ele de espeto. Darashrava, sim Darashrava, a mulher não pode entrar, aqui no caso a mulher, mas qualquer um, não pode entrar no lugar das madeiras, no estoque de madeiras, para pegar gravetinhos, essas coisas para colocar fogo, porque tudo que está lá é mukse, tudo que está lá ficou tipo no estoque de madeira, não tinha intenção nenhuma de usar aquilo, é tudo mukse, eu não posso no Yom Tov entrar lá para pegar gravetos. E um pedacinho tinha um graveto que estava em casa para alguma utilidade, um espeto, algo do tipo, que quebrou. Agora, será que eu posso usar esse espeto como lenha? Assula se não posso, certo? Assim trouxe Rava, lefish maskim bekelim, maskim beshivrei kelim. Falou Rava, por quê? Porque eu posso pegar kelim que não são mukse e usar eles de lenha para fogueira, mas algo que é mukse porque quebrou, um clique que está quebrado, não posso mais movimentar ele é mukse, certo? Assim falou Rava. Então Rava falou duas coisas, o espeto que está no estoque de madeiras é mukse, não posso pegar ele, e o espeto que quebrou, não posso usar ele para a lareira.
porque ele já é algo quebrado que se tornou mukse. Lebem ordenava que Rabiuda vira lei, daí lei mukse, sai daqui a priori, que Rava segue a opinião de Rabiuda, que existe mukse. Então, será que a gente vai falar que Rava souber como Rabiuda que existe mukse? Isso é um problema, por quê? Porque geralmente a gente sabe que ela cai como Rabi Shimon, mas ela cai como Rava também. Então, se Rava souber como Rabiuda, ela seria como Rabiuda. Mas a Alahá em Mukse, a priori, geralmente é como Rabi Shimon. Então, como funciona? Vea Marlei Rava, e não só isso, o próprio Rava falou, Leshmai, tava ali Baravaza, vexado em Maia Leshundra. E Rava próprio falou pro trabalhador dele, Shmaia, olha, prepara para mim um pedacinho de carne, uma carne, algum pato, algo do tipo, e o intestino do animal joga para o gato. Joga para o gato, mas a pior o intestino do animal é mukse, de acordo com a Rabiuda. Se, de acordo com a Rabiuda, o animal existe mukse no Yom Tov e no Shabbat, então o intestino do animal é mukse. Como o Rava fala por um lado que eu não posso usar gravetos quebrados para acender a fogueira, porque eles são mukse, mas eu posso jogar o intestino do animal para o gato. A priori deveria ser mukse. Fala, Gmará, atam que van de masrechemet moldate a lui. Fala, Gmará, no caso aqui do pato, está se tratando de um pedaço de carne que já está começando a estragar. Então, Erev Yom Tov já não estava muito bom, já estava prestes a estragar. Então, eu tinha na cabeça que no Yom Tov vou fazer shkita, a carne eu vou comer, o intestino vai ser jogado para o gato. Ou seja, não é mukse, porque desde Erev Yom Tov eu pensei em usar ele. Então, chegamos a Mishnah, paramos por aqui. Escolha.